É, clima de festa. Ainda dentro das celebrações do aniversário de Brasília, a Márcia Zarur hoje continua trazendo pra gente curiosidades sobre a capital federal. Márcia, bom dia, bem-vinda. Hoje você fala pra gente sobre um atentado sofrido pela árvore símbolo da Praça do Buriti. Que história é essa, hein? É uma história incrível. Bom dia, Ariane. Bom dia, Bom Diego. dia, Bom dia, Márcia. ouvintes da Nova Brasil Brasília. Quem passa ali pela Praça do Buriti, às vezes passa de carro apressado, não presta atenção. Mas aquela árvore no centro da praça, ela tem uns cabos de aço, uma cinta em volta do tronco e uns cabos de aço segurando, Como se tivesse escurada. como se ela tivesse escorada. Ela de fato está escorada. Tá. E isso aconteceu porque em 1992, essa árvore foi atacada por uma pessoa, por um homem que chegou com um machado e cortou 30% do caule da árvore. Caramba. Foi realmente um atentado. Ele queria derrubar o Buriti. Ele foi contido ali pelos seguranças, teve aquele corre-corre, ele foi detido, parece que ele tinha problemas mentais. Não explicou por que ele estava atacando a árvore, eu acho que não tem explicação. Mas a árvore ficou seriamente danificada. E acharam, inclusive, que ela ia morrer, que ela não tinha salvação. Daí chamaram o saudoso Ozanam Coelho, que na época era diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, e o Ozanam correu para lá. O Ozanam é uma figura muito querida em Brasília, deixou muita saudade de fato, já faleceu, mas ele foi conhecido, ficou conhecido como jardineiro de Brasília. Plantou milhares de árvores na cidade, trouxe mudas nativas, e ele costumava dizer que quando as árvores chegam, vêm as frutas, e com as frutas vêm os pássaros, e com os pássaros vem a vida da cidade. Então, era muito poética a maneira como ele enxergava Brasília. O Ozanam foi chamado, fez uma verdadeira força-tarefa para salvar esse Buriti. Eles fizeram uma mistura ali de argila com adubo, com resina, colaram o caule e aí prenderam com essa cinta em volta do caule, do tronco da árvore, e aí prenderam essa cinta com os cabos de aço, 4 cabos de aço em volta do Buriti. Só que os cabos de aço não paravam. A árvore não conseguia, eles não conseguiam prender de maneira satisfatória para a árvore ficar de pé. E já não sabiam mais o que fazer quando apareceu o dono de um circo por ali. E o dono do circo, com muita experiência em levantar a lona do circo e manter a lona do circo de pé, explicou para eles como eles deveriam prender aquelas estacas ali no chão para a árvore ficar de pé. Essa é a história do Buriti, que dá nome à praça, em frente ao Palácio do Buriti, em frente ao TJ, com aquela árvore linda que continua ali. O atentado foi em 1992 e a árvore prossegue ali, linda, deslumbrante e símbolo da nossa cidade. Que Essa é a história, história. hein? Que coisa, hein? Sensacional. E do nada aparecer alguém de um circo para dizer, não, gente, faz assim. É incrível, né? É muito incrível, interessante. é impressionante. E a árvore, ela foi plantada, tem uma outra história também, ela foi plantada a pedido de Israel Pinheiro, ali na praça em 1959. Só que a primeira muda que foi plantada ali morreu. E aí eles tiveram que replantar uma em 1969, que é essa muda atual, que é essa árvore atual que sofreu o atentado em 92, mas que permanece ali depois dessa força-tarefa organizada pelo Ozanam. Impressionante. Olha, o Ozanam, ele nos deixou em 2016, morreu aos 72 anos, era conhecido, como a Márcia disse, como o jardineiro de Brasília e também como o pai dos ipês. O pai dos ipês, plantou vários ipês. Ele teve uma participação muito grande também na plantação das mudas no Parque da Cidade, porque o Parque da Cidade não era tão arborizado e lindo quanto é hoje. Brasília, na verdade, sofreu muito com a própria construção, devastou muito o cerrado. E aí trouxeram, num primeiro momento, mudas que não eram típicas da região e que não sobreviveram. Então, o Ozanam fez esse estudo, foi atrás das sementes, viu quais eram as espécies que teriam uma adaptação melhor aqui ao nosso clima e ao nosso solo e conseguiu realmente fazer. A gente deve muito ao Ozanam também o fato de sermos uma cidade-parque. Muito bem, Márcia Zaruk está todas as segundas-feiras conosco aqui no Jornal Nova Brasil Brasília
e até o dia 21 de abril, também na nossa programação ao longo do dia, trazendo mais e mais curiosidades sobre os 65 anos da nossa capital. Até o aniversário de Brasília, eu vou trazer várias curiosidades, vários assuntos diversos, coisas assim pitorescas que acontecem por aqui, que muitas vezes a gente não fica sabendo e muitas vezes a gente vai perdendo essa memória. Então eu vou trazer esses fatos que ajudam a contar a história da nossa cidade nesses 65 anos. Dia 14, a gente não vai ter jornal dia 21, porque não tem expediente, feriado, mas dia 14 vai ter toda uma programação especial. Eu vou estar aqui no jornal e vou estar no Mesa para Dois também, no dia 14, falando sobre essas curiosidades de Brasília, porque eu acho que a gente precisa conhecer para amar e amando a gente cuida. Eu sempre falo isso e é muito importante que a gente tenha essa noção do que significa a cidade e de histórias que vão ajudando a gente também a construir a nossa identidade, a saber quem a gente é. Porque Brasília é uma cidade muito jovem, mas já tem muita história, já tem tradição, já tem memória e tem esses causos que são maravilhosos, como esse do Buriti, na Praça do Buriti. Muito bom. Márcia Zarur, obrigada por hoje. Boa semana para você. Até segunda. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja seja maravilhosa.